Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar início ao exame de defesa de dissertação de mestrado do aluno Eugênio Pacelli Ferreira da Costa, do mestrado profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento, da UFRN. E, desde já, agradeço imensamente a presença da professora Silvana Vidotti, da Unesp, minha eterna orientadora, e a professora Nancy Sanches Tarragó, professora do nosso programa de pós-graduação. A defesa vai ocorrer em 3 momentos, O primeiro momento é a apresentação da dissertação, da defesa, do Eugênio, e essa apresentação deve ser entre 20 e 30 minutos, Depois passamos para a segunda fase, que é a fase da arguição da banca examinadora, e, por fim, a terceira fase de avaliação. Então, Eugênio, pode começar. Ok, professor, obrigado. Eu queria que, se em algum momento interromper por conta da internet, o senhor me comunicasse, porque eu não consigo visualizar, que eu estou com a apresentação toda aberta, tá bom? Está todo mundo me escutando? Tá tudo certo. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade da professora Silvana e da professora Nancy em aceitar o nosso convite e em estar presente mais uma vez aqui nessa etapa. Espero ter contemplado todas as recomendações sugeridas durante a qualificação. E, em especial, gostaria também de agradecer ao professor Fernando por ter conduzido toda essa pesquisa junto comigo para que pudéssemos chegar a esse resultado final. O título da minha dissertação é Repositório Digital da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, uma proposta de povoamento semiautomático e coleta automática. A título de contextualização, diante da necessidade de organizar, sistematizar e gerir a sua produção científica, a UFES instituiu em 2019 o seu repositório institucional, mesmo que na sua política está a nomenclatura definida como repositório digital. Então, diante das formas de depósito apresentadas em sua política, constam o depósito imediato e o depósito automático. Ambas as técnicas trazem certas limitações, conforme cita a literatura. Então, com isso, a minha pesquisa se propôs a apresentar uma modalidade que conferisse maior celeridade no processo de povoamento do repositório, por meio da coleta automática. Dessa forma, a questão de pesquisa, ela se deu no seguinte sentido: é possível propor uma nova forma de povoamento da produção científica do repositório digital da UFESA, baseada na coleta automática de registros biográficos em fontes externas, visando ampliar o conteúdo disponível. Tivemos, assim como objetivo geral, propor uma nova forma de povoamento semiautomático e coleta automática da produção científica no repositório digital da UFESA. E como objetivos específicos, identificar fatores que influenciam o processo de depósito da produção científica, identificar e correlacionar a estrutura de metadados necessária ao processo de importação, e o terceiro objetivo, mapear o fluxo informacional dessa coleta automática. Quanto à justificativa, sob a perspectiva profissional, por ser bibliotecário e atuar na unidade em que o repositório está vinculado, me senti motivado em investigar e propor melhorias no serviço do repositório. Sob a perspectiva científica, o estudo pretende trazer contribuições para a área da ciência da informação, estando fortemente atrelado ao escopo da gestão da informação. Sob o aspecto social, trazer benefícios para toda a comunidade acadêmica, propondo melhorias nos serviços prestados através do repositório institucional. Quanto ao aspecto pessoal, motivação para trabalhar com tecnologias de informação e por ter a anuência da gestão, por acreditar que essa pesquisa trará benefício à instituição. Quanto ao referencial teórico, a pesquisa ela abrange 3 capítulos.
o capítulo inicial é a gestão da informação científica com acesso aberto. Então, esse capítulo compreende todo o ciclo da informação, desde a sua coleta, o tratamento, a disseminação, até chegar ao seu uso da informação. O acesso aberto abrange as principais iniciativas em favor do acesso aberto, tanto na Europa como na América Latina. Já o capítulo 3, a gente traz a questão dos repositórios institucionais, trazendo alguns conceitos e definindo como esse ambiente formacional dentro das instituições de ensino superior, a sua relevância dentro dessas unidades. Já o capítulo 3, a gente aborda a questão da gestão do repositório institucional, trazendo suas políticas e trazendo os aspectos a respeito das formas de povoamento e dando ênfase ao processo de coleta automática. Quanto à caracterização da pesquisa, ela é de natureza aplicada, a sua abordagem qualitativa, quanto aos objetivos, ela é exploratória, e quanto aos procedimentos utilizados, foi a pesquisação. A pesquisação, segundo Thiollet, é um processo pelo qual as pessoas implicadas participam, junto com o pesquisador, para chegar interativamente a elucidar a realidade, identificando problemas e buscando soluções. Então, com isso, a pesquisa adotou como procedimento metodológico a técnica da pesquisação. A técnica da pesquisação, ela compreende 4 etapas. Entre essas etapas estão a etapa exploratória, onde é possível identificar, dar o diagnóstico do problema do setor. A etapa aprofundada é a ampliação da coleta de dados, por meio das entrevistas e do grupo focal que foi realizado. E a etapa da avaliação já é a etapa tentando solucionar o problema que foi detectado. E a etapa final, que fecha o ciclo da pesquisação, é a etapa da avaliação, onde vai tentar validar a proposta que traz como solução para os problemas identificados. Diante disso, a etapa exploratória foi possível identificar fatores que dificultam o processo de povoamento da produção científica. Dentre os principais estão a política de informação do RI, ela ainda não foi aprovada na instituição, então com isso ela acabou desencadeando outros problemas, tais como o autoarquivamento, ele ainda não foi instituído na instituição, ele ainda está inativo. O MARC, ele ainda não foi utilizado, ele não foi amplamente divulgado, o ambiente informacional, o repositório dentro da instituição. E outro ponto também importante a ser destacado é o déficit no quadro de recursos humanos do setor de repositório. Hoje, esse setor ele compreende apenas um profissional, que é o bibliotecário, que é o gestor desse setor. Diante disso, para ampliar a coleta desses dados, foi realizada na etapa aprofundada as entrevistas individuais e a entrevista com o grupo focal. Então, teve a participação do gestor do sistema de bibliotecas, o gestor do RI e o técnico de TI, sendo que esse técnico de TI ele não faz parte da equipe da biblioteca, ele é responsável também pelas demandas da biblioteca, mas também ele é responsável por outras demandas de outros setores da instituição. Então, ele não faz parte do corpo de recursos humanos da biblioteca. Então, diante disso, as entrevistas individuais tiveram como objetivo desvendar as situações e problemas em torno do RI, bem como identificar a percepção dos entrevistados quanto à viabilidade da implantação de uma nova modalidade de povoamento do repositório, permitindo que o pesquisador tivesse uma maior aproximação com a realidade investigada. Então, com isso, a análise das entrevistas foi realizada a partir da análise de conteúdo, e após a transcrição e organização, as verbalizações foram categorizadas em 2 temáticas, a gerencial e a operacional. Então, diante das entrevistas individuais sobre o aspecto gerencial, foi indagado ao entrevistado 1, que é a gestora do sistema de bibliotecas,
quanto à política que rege o funcionamento do repositório. Ela demonstrou-se favorável às possíveis mudanças na minuta da política de funcionamento do RI, pois acredita que o processo de coleta automática trará benefício ao povoamento desse ambiente, tendo em vista as duas modalidades existentes na política. Elas trazem certas limitações para esse povoamento, então ela acredita que a coleta automática beneficiaria essa situação. Quanto às formas de depósito estabelecidas na política, a entrevistada ela demonstra que é insuficiente, tendo em vista o número de produção científica a ser depositada neste ambiente, onde ressalta a existência de produções anteriores a serem incorporadas. Então, ela considera hoje, na atualidade, que está descrito na política, as duas modalidades como insuficientes e acredita que a coleta automática traria esse benefício para a instituição, podendo ser povoada com a produção científica de anos anteriores, né? Que hoje em dia, se fosse colocado em prática de acordo com o que a literatura cita, essas duas modalidades trazem certas dificuldades para o processo de povoamento. Quanto à viabilidade de se adotar a coleta automática, ela apontou que é viável, embora haja uma dependência de outros setores para a sua efetivação. Então, aqui ela deixa claro que é viável, mas que talvez traria uma certa dificuldade com base no setor de TI, por conta da alta demanda de atividades que eles desempenham e por ele não estar alocado na biblioteca. Então, ele acaba acumulando demandas da biblioteca e também de outros setores da universidade. Então, sob a perspectiva agora operacional, quanto às formas de depósito hoje existentes na política do repositório, E2 apontou como insuficiência nas modalidades existentes. Observou-se que a única modalidade em execução era mediada. Nesse sentido, E2 acredita que o autodepósito ajudaria no processo de povoamento, que de fato isso não é uma realidade, mas do ponto de vista de hoje, como a gestora está atuando apenas de forma de depósito por meio da modalidade imediata, ela acredita que com a ativação do autodepósito, isso iria ajudar no processo de povoamento. Então, quando questionado se o autoarquivamento e o depósito imediato são suficientes para o povoamento, na visão de E2, acredita-se que o autoarquivamento iria beneficiá-la diretamente, a partir da redução da carga de trabalho para a inserção de documentos no ambiente do repositório. Então, ela acredita que, após a ativação do autoarquivamento, iria desafogar o trabalho dela, a sobrecarga, iria reduzir, né? Mas que a própria literatura ela já evidencia essa problemática em torno do povoamento do repositório, por meio do autoarquivamento, pela baixa contribuição por parte dos pesquisadores e a alta demanda para o depósito dessa produção por meio da modalidade imediata. Então, isso aí acaba pondo em prática essa visão dela que não solucionaria essa situação. Então, quanto aos benefícios advindos da modalidade de depósito da coleta automática, E2 apontou que essa coleta trará benefícios diversos para o repositório, sendo um crescimento acelerado na maior divulgação das publicações e mais agilidade no processo de depósito / povoamento. O gestor do repositório será beneficiado com a redução de carga de trabalho, porém terá a responsabilidade de verificar e corrigir os metadados que serão coletados. De fato, esse procedimento de coleta automática, ele é realizado a partir do reuso desses metadados, então é sim, de fato, necessário ter essa verificação desses dados para não acontecer de coletar informações inconsistentes e acabar sendo importada para dentro do repositório uma informação incorreta. Então, diante do questionamento, foi questionado ao entrevistado E3, o técnico de TI,
quanto ao processo de coleta automática e o povoamento semiautomático durante a execução do procedimento, se será tudo automatizado ou haverá um trabalho manual em determinado momento. Ele apontou que em alguns momentos será feito um trabalho manual. De fato, apesar da coleta automática ela ter essa conotação tecnológica, é, se necessário, a intervenção humana na execução de algumas etapas dentro desse processo. E quando questionado se a etapa da exportação dos registros seriam preservados, ele esclareceu que essa etapa, sim, é preservada os metadados, desde que sejam feito todo o mapeamento da estrutura a ser mapeada dentro desse repositório, tendo em vista que as bases de dados, cada uma tem uma estrutura própria desses metadados, e a UFES ela adota a estrutura de metadados do DSpace, que utiliza o Dublin Core, então é outra estrutura de metadados, então é preciso, durante esse processo de coleta e convenção, fazer todo esse mapeamento. Então, quanto à automatização do processo de coleta automática, foi questionado a E3 se existia a possibilidade de utilizar a folha de estilo, que é o XSLT, para o processo de convenção dos registros para alimentação do repositório. O mesmo apontou que seria assim, viável, inclusive deu os caminhos necessários aí para o processo de coleta em formato XML e as principais convenções necessárias para o processo de importação até chegada à fase final, que é o formato em CSV para a importação desses metadados no repositório. Então, com isso, após unir essas informações diante das entrevistas individuais, partimos para o grupo focal, que teve como objetivo aliar as ideias e compreender melhor as dificuldades apresentadas ao povoamento do repositório institucional, verificando as possibilidades reais da proposta na perspectiva de traçar os primeiros passos para a sua implementação. Então, esse encontro ele foi direcionado com o seguinte questionamento: qual a viabilidade de implantação do processo de coleta automática e o povoamento semiautomático no repositório digital da UFES? Então, na oportunidade, foi declarado que a prioridade institucional naquele momento inicial era o autodepósito, que tinha como propósito sanar uma demanda antiga da divisão de registro escolar, no que diz respeito à inclusão de arquivos de trabalho de conclusão de curso, os TCCs. Então, a partir do grupo focal, foi detectado o primeiro impedimento, que seria a prioridade institucional naquele momento, era o autodepósito para sanar um problema administrativo daquele setor. Então, quanto à viabilidade da execução da proposta, foi questionado ao técnico de TI, ele apontou que, tecnicamente, a proposta é viável, mas que teria todo um trabalho a ser realizado até a sua construção da folha de estilo. Então, ele reforçou mais uma vez que está cheio de demanda naquele momento, mas que, de certa forma, se demonstrou favorável e seguimos em frente tentando coletar maiores informações para tentar viabilizar a construção dessa folha de estilo e ver a possibilidade de extrair essas informações a partir do formato XML das bases de dados. Então, com isso, seguimos e buscamos experiências externas. Então, a partir da realização do grupo focal, optou-se em buscar o apoio de outras instituições que já realizam a modalidade de depósito por meio da coleta automática, no sentido de permitir uma maior aproximação com essas experiências. Então, com isso, a gente entrou em contato com a Unesp. Inicialmente foi que realizou esse processo de coleta automática aqui no Brasil. Então, na oportunidade, tivemos uma reunião junto com a direção do sistema de bibliotecas e com toda a equipe que realizou esse processo inicial da coleta automática. Então, foi observados os softwares utilizados por eles durante esse processo, falaram como se deu, desde o início até o momento atual, em que está a realidade deles dentro desse processo de coleta automática. Então, checamos todas as informações e partimos para tentar viabilizar esse processo por meio do formato
do registro em formato XML. Então, entramos em contato com as bases de dados e, na oportunidade, foram solicitadas algumas informações necessárias à coleta dos registros bibliográficos por meio da exportação em formato XML. No entanto, a disponibilidade do formato sinalizado só é possível por meio do serviço de API, que é pago, o que acabou inviabilizando o processo de coleta por esse caminho. Então, detectamos que existia uma prioridade institucional, o técnico de TI ele tinha uma alta demanda, o que acabou inviabilizando o processo de construção da folha de estilo, e, por fim, a questão do XML, que acabou vetando, enquanto pesquisa, de seguir em frente por meio da coleta desse formato. Então, tentamos buscar maiores informações, entramos em contato com o bibliotecário que atuou inicialmente na Unesp com o processo de coleta automática, ele deu algumas sugestões e dentro dessas sugestões acatamos ela como sendo a mais viável para aquele momento e para a realidade da UFESA, que foi a coleta por meio do formato CSV, que no caso é exportado direto da base de dados. Então, com isso, demos início à etapa da ação. A etapa da ação ela foi construída em 3 etapas. Então, a primeira etapa ela é construída com uma consulta na base. Então, realizamos todos os filtros necessários para se coletar os registros em formato CSV. Então, a partir disso, deu início à segunda etapa. A segunda etapa é onde acontece a reorganização desse registro, onde é realizado todo o mapeamento dos metadados para deixar todos eles em conformidade com a nossa estrutura de metadados do repositório da UFESA. E na terceira etapa, é a etapa do processo final de importação, onde é importado esses registros em lote. Então, para uma melhor visualização desse processo sistemático, realizamos esse mapeamento das atividades, distribuindo elas em 3 etapas, e para uma melhor visualização, identificamos por cores cada etapa. A etapa laranja corresponde a acessar a base de dados, filtrar por afiliação, filtrar por tipologia, ano de publicação ou categoria, conforme a necessidade daquele momento da coleta, selecionar os registros recuperados, formatar em formato CSV, exportar em formato CSV, fazer o download. Então, aqui encerramos a primeira etapa e damos início à segunda etapa, que é realizar a limpeza dos dados conforme a estrutura do RI, reorganizar a planilha adequando os metadados, inserir os marcadores necessários, formatar para o TF para o reconhecimento de caracteres. Então, finalizamos a etapa 2, salvamos o documento e entramos para a etapa final, que é a importação desses registros em lote. Então, efetuamos o login no repositório, acessamos o espaço administrador, acessar o conteúdo, importar o metadados e adicionar o arquivo em formato CSV. E finaliza aceitando as alterações. Então, foi realizado um teste prático para ver a viabilidade desse mecanismo e foi identificado como correto e que deu certo a importação desses dados. Então, para finalizar o processo da pesquisação, com a etapa final, que é a etapa da avaliação, onde vai validar se essa solução seria de fato viável para a instituição. Então, esse encontro ele foi realizado junto com o gestor do repositório e ele foi conduzido pela seguinte pergunta: a proposta facilitará o processo de povoamento do repositório? A dinâmica do processo é de fácil compreensão e execução? E quais os benefícios dessa proposta para atividades do setor? Então, a gestora informou que facilitará sim e aumentará bastante o quantitativo de documentos inseridos em pouco tempo, reduzirá o tempo de trabalho, é de fácil compreensão e da forma que você explicou por etapa, dividido em 3, fica mais fácil o entendimento. É um trabalho que requer bastante cuidado e é minucioso, para não correr o risco de importar dados com erro. Então, de fato, ela reafirma a questão que eu coloquei anteriormente, por se tratar de uma coleta e um reuso dos metadados, então é importante ter esse cuidado para não importar
dados inconsistentes no repositório. Então, chegando ao fim, as considerações finais. Então, a partir da ampla interação entre o pesquisador e as pessoas envolvidas na investigação, foi possível ordenar as prioridades de soluções à realidade concreta estudada. Assim, tem-se que é necessário, inicialmente, acrescentar a política de informação do repositório institucional da UFESA, a modalidade de coleta automática e do povoamento semiautomático, e que seja dada prioridade à inserção de artigos científicos, tendo em vista agregar ainda mais valor a esse ambiente informacional. Para tanto, faz-se necessário reorganizar a estrutura do quadro de pessoal do repositório, disponibilizando uma equipe específica para essa atividade. Considerando, portanto, o potencial do repositório que os repositórios institucionais têm de servir como indicadores tangíveis de qualidade de uma universidade e demonstrar sua relevância científica, societária e econômica de suas atividades de pesquisa, acredita-se que a presente proposta tem plenas condições de auxiliar o povoamento do repositório institucional da UFESA de forma mais rápida e com menor esforço físico por meio da coleta automática. Então, assim, eu agradeço a atenção de todos e encerro aqui a minha apresentação. Marcelo, obrigado pela apresentação e parabéns. Então, vamos dar início à segunda fase, que é a arguição, né, dos membros da banca examinadora. E eu convido a professora Silvana Vidotti, a quem já agradeço, né, todas as contribuições para a finalização, né, desse trabalho do Eugênio. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, participando, né, dessa sessão de defesa de mestrado. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo professor Fernando e pelo Eugênio para estar participando também deste momento, né, de avaliação e validação do trabalho desenvolvido. Quero parabenizá-los pelo trabalho desenvolvido, né, dizer que o Fernando é meu eterno parceiro de pesquisa, né, e que é muito bom estar aqui com você, vendo os trabalhos que você tem orientado e a nucleação que tem feito, né, em termos de pesquisa em ciência da informação. Também quero agradecer aqui e dizer à professora Nancy que é um prazer também estar com ela nessa banca, né? Então eu tenho, é claro que já é um trabalho final, né, já desenvolvido, já estamos assim na etapa, né, de validação desse processo todo, né, de mestrado, e depois mais para frente vou fazer uma pergunta sobre esse processo ao Eugênio, mas eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões, né, e alguns pontos em termos do seu trabalho, tá? Inicialmente eu fui anotando algumas coisas aqui. Você chega a dizer, né, na sua apresentação e às vezes no texto, que o técnico de TI, ele apresenta tal coisa. Eu não sei se isso não chega, na sua estrutura, às vezes, a levar quem conhece a sua instituição a saber quem é o técnico. Né, quando você fala do gestor do RI, talvez seja uma pessoa que se conheça, né, e o gestor do sistema de biblioteca também, provavelmente, uma pessoa conhecida. Então, a primeira reflexão é, será que você tem como, né, anonimizar no sentido não só do nome, mas deixar de rastrear quem são essas pessoas, tá? No texto e na sua apresentação e outros produtos aí que você venha fazer, ou se eles permitem que você mantenha o trabalho assim, olha, o técnico de TI disse isso, o gestor do sistema de biblioteca disse aquilo, porque talvez eles eles deem autorização e não se importem de você, mesmo usando sem o nome, mas deixar essa pista de quem pode ser essa pessoa.
Tá? E isso eu estou falando porque nós estamos com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e a pessoa pode se sentir, de repente, uma fala dela que você acaba utilizando, ao ver, a pessoa pode sentir que você, de repente, colocou alguma coisa que compromete a reputação de trabalho dela, alguma coisa assim. Então, a primeira reflexão é como trabalhar, né, com esses indivíduos que são importantes na sua pesquisa. Você fez uma pesquisação, você teve um grupo focal, você, enfim, como trabalhar com eles em termos da escrita, de modo que eles permitam, né, essa forma de rastreamento de quem são, porque aparentemente, né, se eu fosse falar isso na Unesp, olha, o coordenador da rede, das bibliotecas da Unesp, a gente já saberia que é a Flávia. Né? O técnico de TI que trabalha no repositório, por exemplo, é o Vitor. Então, é sempre uma pessoa. Então, para você e o Fernando pensarem como trabalhar isso, e às vezes até mostrar, né, o trabalho para essas pessoas, dizendo assim, olha, aqui está meu trabalho, antes de publicizar esse trabalho e finalizar, eu gostaria de saber se eu posso deixar, assim, né, as contribuições que vocês deram. Tá? E, então, acho que isso é importante em termos hoje do trabalho científico e da lei, né, geral de proteção dos dados, em especial dos dados aí pessoais, no sentido de, nesse caso, né, de posicionamento. Talvez fosse um dado sensível em algum momento. Tá? Bom, eu acho que o seu trabalho, né, ele teve um objetivo, né, eu gostaria até de falar, né, desse seu objetivo. Lá na página 15, você traz a hipótese primeiro, depois o objetivo. Então, a hipótese você parte, né, do entendimento de que o povoamento semiautomático e a coleta automática melhoram e potencializam o processo de depósito da produção no repositório. Então, eu acho que você poderia escrever que a hipótese tá? Que você tem que o povoamento não parte do entendimento. Não, a hipótese é tal. A hipótese que você tem é que o povoamento semiautomático, né, eu até inverteria, para mim é sempre assim, né, se for nessa forma de escrever, então seria que a hipótese é que a coleta automática e posterior povoamento semiautomático, né, eles potencializam ou eles otimizam o processo de depósito, tá? Ou o povoamento semiautomático a partir da coleta automática, tá? O povoamento vai melhorar, vai otimizar o processo de depósito. Então, acho que isso é importante se posicionar. A hipótese é tal, não parte do entendimento, não, a hipótese é tal. Tá? E aí, tendo essa hipótese, eu sugiro que depois, lá nas considerações finais, você resgate e diga se o seu trabalho afirma essa hipótese, o que você viu, afirma a hipótese, ou não, ou refuta a hipótese, confirma ou refuta a hipótese, tá? Com relação ao objetivo, né, propor uma nova forma de povoamento semiautomático e coleta automática da produção, talvez o objetivo não seja propor uma nova forma de povoamento, porque, na verdade, a forma, o método de povoamento semiautomático, pelo que eu entendi, você está usando o processo da Unesp. Então, ele não é uma nova forma de povoamento no contexto de um novo método, de uma nova técnica, né? O que, na verdade, é um processo que você está fazendo para dentro do seu repositório, o repositório da sua instituição. Então, alguma coisa do tipo, eu tenho como objetivo implantar, ou projetar, ou digamos, definir, né, o processo de povoamento semiautomático a partir da coleta automática da produção científica inserida ou disseminada em fontes de informação, alguma coisa assim, tá? Então, eu acho que só tomar um cuidado, porque
como eu conheço esse processo, né, da Unesp de povoamento, quando eu li seu objetivo, eu inferi que você ia trazer um novo método de povoamento, tá? E me pareceu que não é um novo método, é um método, né, da Unesp, que, claro, que como um método e aplicado no ambiente, você tem adequações dele. Então, você tem que fazer um crosswalk, né, um cruzamento de metadados do que você tem, do que vem das fontes, adequar aquilo que você julga como atributos, né, ou como estruturas que sejam adequadas e a representação dos objetos, tá? Então, esse é um ponto aí que eu acho importante. E aí, nos objetivos específicos, eu acho que você poderia pegar, inclusive na sua apresentação, você traz, né, o que você fala em cada capítulo e quais os focos. Então, assim, você identificou fatores que influenciam o processo do depósito da produção. Ok. Identificou e correlacionou a estrutura de metadados necessárias no processo de importação. Que importação? Que processo é esse? Tá? Você está falando de um processo de importação, provavelmente aqui nos metadados, do que vem da Web of Science, da Scopus, aí você faz o crosswalk e joga para o repositório. Mas a gente podia pensar em ter uma importação vinda de outros lugares, né, e uma importação da sua estrutura, você, via repositório, no repositório você importa diretamente de outros lugares, porque hoje você está falando de buscar nas fontes externas, mas pode ser que você traga registro de próprias fontes internas de vocês, do sistema de catálogo, né, de outros sistemas que vocês venham a trabalhar. Então, são bases internas e bases externas. Então, eu acho que aqui precisaria falar muito mais da estrutura que você tem de metadados, né? Essa convalidação ou essa análise, né? Você vai fazer um estudo do que tem de metadados nas fontes que você vai puxar e fazer, então, uma definição de qual seria a estrutura de metadados do repositório da instituição. Aqui tem mapear o fluxo informacional do processo de coleta, tá? E aí eu acho que faltou também discutir como vai ser esse povoamento semiautomático, como vai ser o processo de povoamento, porque aqui eu estou coletando, eu estou vendo os metadados, estou compilando, né, estou montando essa estrutura, mas e também eu acho que um dos objetivos específicos é verificar como é que nós vamos povoar. Vai ser em lote, como é que vai ser feito isso, né? Eu acho que faltou essa parte no específico, né, do povoamento, tá? Mas você fez isso no trabalho, é só tentar, assim, sabe, voltar na introdução e ver o que totalmente foi feito e mexer nessa parte de objetivo específico, hipótese. Tá? Eu participo de várias bancas, e às vezes, ou muitas vezes, eu percebo que o doutorando, ele desenvolve um trabalho, né, e aí ele esquece meio que voltar na introdução e ver se tudo aquilo que ele apresenta na frente está refletido na introdução. Tá? E aí é claro que a introdução ela é importante, por quê? Porque o leitor do seu trabalho, ele vai ler a introdução, para saber se ele quer ler o trabalho ou não, como ele vai ler o resumo, por isso que o resumo é de extrema importância, né, para a comunidade científica, né, porque é a partir do resumo que eu passo a me interessar ou não pelo trabalho, dou uma olhada na introdução, vou olhar as conclusões, né, e aí ele sendo um trabalho do meu interesse, eu vou ler inteiro, mas é mais ou menos essas partes que a gente acaba fazendo nesse processo de leitura do trabalho científico, tá? Então, assim que, né, que você finalizar, volte, olha com cuidado, hipóteses, objetivos gerais, problema de pesquisa. Ah, tá tudo ok, foi isso que eu fiz, eu respondi a isso? Tá bom, aí vai lá nas considerações finais, tá? E vai responder isso, a hipótese, tá? Você consegue confirmar ou refutar a sua hipótese? Tá? O objetivo geral, escreva como é que você atingiu o objetivo geral.
né? E como é que os objetivos específicos rastrear ou permear ou traçar o caminho para você atingir o objetivo geral. E aí, resgata de novo, qual é a contribuição desse seu trabalho, né, para a ciência da informação, para a sociedade, de modo geral, qual o impacto disso para a sociedade. Então você está dizendo que, olha, eu usei um método de pesquisação, que eu acho que está muito bem estruturado, né, parabenizo essa estrutura. Então você usou um método de pesquisação para você chegar a atingir o seu objetivo, né, e propor aí como fazer esse povoamento semiautomático a partir da coleta automática. Tá? Então, outras instituições que queiram fazer esse trabalho, talvez usem a mesma metodologia sua. Vamos conversar primeiro, vamos ver, né, com os nossos atores aí, o que eles pensam, como é que nós podemos fazer. Então, use uma pesquisação para tomada de decisão depois, no final. Você tem um problema e você vai buscar uma solução para esse problema, e para isso você usou uma pesquisação. Então, eu acho que essa é uma contribuição, né, do seu trabalho que vale a pena destacar. Porque eu poderia simplesmente falar, eu vou fazer isso, eu vou lá e pego, vai lá na Unesp, vê como faz e implanta, mas e o diálogo com os gestores? O que os gestores pensam sobre isso? Né? Porque não adianta só tomar a decisão de implantar, se de repente quem trabalha conosco e tem decisões, estão no nível estratégico, né? Como que está o nível operacional se eles não estiverem junto com a gente? Então é importante ouvi-los, né? E além de ouvi-los, digamos, educá-los no sentido de mostrar que é possível. Tá? Hoje, né, coisas que você apontou, por exemplo, não tem estrutura, não tem pessoas, tá? Eu não conheço nenhuma instituição que tenha estrutura adequada para isso. Está todo mundo carente, né? Inclusive nós, na área de ensino, nós estamos pedindo mais professores, né? Está faltando um monte de professor, mas a vida continua e a gente tem que trabalhar. Então, assim, mostrar aos gestores e a parte operacional quanto importante é um processo dessa natureza, tá? Para aumentar o povoamento do repositório, para diminuir determinados trabalhos, né, para não sobrecarregar o pesquisador em ter que colocar novamente o seu trabalho em um outro ambiente, ele já coloca em diferentes ambientes, para a instituição no sentido de visibilidade do que ela tem produzido. Isso vai impactar nos rankings da universidade. Então, esses são todos os impactos, ou as melhorias, ou as vantagens de se ter algo dessa natureza. Tá? Então, pode ser que no primeiro momento dê um certo trabalho, mas depois, a partir do momento que a universidade já adquiriu e já implantou esse processo, a coisa vai fluir muito mais, e os benefícios são muito maiores. Tá? Uma equipe para trabalhar nesse processo não é uma equipe grande. Tá? Eu posso dizer para você que o que mais demanda é, por exemplo, a coleta. A coleta é APIs, né, para essa coleta, né? O crosswalk, que foi o que você fez, o que vem de algum lugar, como é que eu vou compatibilizar com o meu? Então, você tem aí, digamos, alguém que trabalha com a representação, pensando adequadamente nesse cruzamento de metadados, né? E aí, onde vai estar o trabalho? Na higienização e na validação dos metadados. Tá? E aí, a higienização e validação dos metadados, esse processo ele pode ser coordenado por um bibliotecário, tá? Mas ele pode ser feito, por exemplo, por uma equipe de estagiários. Porque é o passo a passo. O que você vai ver? Você vai checar, né? Primeiro, você vai ter que localizar o objeto, porque o metadado nem sempre vem o objeto, só vem o metadado. E para povoar no repositório, eu tenho que colocar, por exemplo, o artigo científico, objeto digital. Tá? Então, essa pessoa vai localizar onde está o metadado, ele já pode trazer o URL, o RI, o DOI, né? Ele vai lá naquele objeto, ele vai verificar a licença. Então, existe a licença que está lá, permite que eu coloque isso no repositório? Isso tem que ser verificado. Tá? Uma vez permitindo, eu posso coletar o objeto, né, para o repositório, e aí eu vou checar. Então, o título está igual ao que foi publicado? O autor está na sequência do que foi publicado? Porque, às vezes, não acreditem que Web of Science e Scopus têm qualidade 100% na representação, tá?
Isso não é verdade. A gente coleta isso já desde 2013, 2014, sabe? E sempre tem que arrumar alguma coisa. Eu, inclusive, entrei em contato com uma dessas instituições e eles disseram que eles fazem o seguinte, eles pegam o que a revista colocou, tá? E o que a revista colocou nesse ciclo, tá? É o que o autor colocou. E, às vezes, o autor, na hora de submeter o trabalho para uma revista, ele minimiza, tá, os metadados, coloca o nome de autor simplificado, não coloca, digamos, a filiação, coloca a filiação errada, às vezes, tá? Coloca uma ordem de autoria e depois, na hora de publicar, pede para a revista trocar no artigo a ordem de autoria, mas não trocou no metadados, ou um revisor do artigo pediu uma alteração no título, a alteração foi feita no título do objeto do artigo, mas o autor não mexeu no metadados e a revista também não mexeu no metadados, então o metadado vem com o título e a obra está com outro título. Então, esse trabalho, né, de validação dos metadados do objeto a ser inserido no repositório, ele é um trabalho que precisa ser feito com maior carinho, mas que ele pode ser feito com uma equipe de estagiários, tá? Sob a supervisão de um profissional da área, por exemplo, de um bibliotecário. Então, eu acho que a equipe, né, vai sendo montada conforme essa demanda, né, e vocês precisam pensar nisso, né? Vocês vão ter, sei lá, 2.000 e poucos registros que vieram de uma base, tá? Esses 2.000 e poucos registros serão olhados um a um, tá? Eu conheço uma experiência de uma instituição que usou o método da Unesp e disse, não vou olhar nenhum metadado, do jeito que vem, vai para o repositório. O que aconteceu? Os autores começaram, peraí, mas assim, eu entrei lá e o meu trabalho está de tal jeito, é de outro jeito, tá? E depois de incluir mais de 100.000 registros, essa instituição viu que ela deveria ter feito o passo anterior, que era cada registro puxado tem que ter uma validação, tem que olhar, tá? Então, é esse o maior trabalho, mas que pode ser feito, né, por pessoas, talvez, que não sejam profissionais da área, nesse sentido de olhar, tendo alguém supervisionando. E, a partir daí, você tem a inserção, a partir do momento que você já validou, né, os registros, né, já tem objetos, sabe que ele tem autorização para colocar no repositório, ele vai entrar provavelmente em lote, para o repositório, né? Se espera ter um conjunto lá, e aí coloca em lote no repositório e passa, então, a publicizar, né? Uma coisa que a Unesp faz, por exemplo, é que quando o objeto não pode ser colocado no repositório, porque a revista pede, digamos, exclusividade, ou não autoriza, né, esse objeto no repositório, tem algum embargo, o que a gente faz no lugar do objeto, né, a gente dá link de acesso onde está o artigo. Tá? Conheço instituições que não fazem isso, né, conheço instituições que trazem o objeto, inserem no repositório, e aí permitem que acesse esse objeto somente quem faz parte da universidade. Então, são coisas que depois tem que ser decidida aí entre vocês. Tá? No nosso caso, nós optamos não trazer, já que a revista diz que não pode, a gente não traz. Tá? Então, a gente dá o link de acesso até que esse embargo termine, ou até que se consiga autorização para colocar no repositório. Tá? Então, eu acho que, sabe, isso que eu estou falando muito da experiência, eu trabalhei no repositório, trabalho no repositório como coordenadora acadêmica desde o início, né, do projeto dele, e aí nós fomos nos deparando, né, com alguns desafios, e hoje a gente tem já consolidado algumas dessas etapas. Tá? A Unesp hoje só autoriza autodepósito, ou pelo menos assim, oficialmente, a gente está mudando um pouco em função da política de acesso aberto, tá? Mas artigos científicos, a Unesp faz sempre coleta automática e povoamento semiautomático, tá? Então, por exemplo, eu nunca coloquei um artigo meu no repositório. Então, isso, para mim, como pesquisadora, isso é maravilhoso,
tá? Porque eu não tive que colocar. E aí tem uma outra coisa, a gente leva nessas representações para o ORCID. Então, meu ORCID foi todo povoado pelo que está no repositório ou por outras bases, que a gente configura para isso, mas o repositório da Unesp é uma das bases de povoamento do meu ORCID. Então, também nunca inseri nada manual no ORCID. Manual, assim, eu nunca fiz autoarquivamento, autodescrição no ORCID. Então, para o pesquisador, isso é muito importante. E eu acho que você tem que destacar isso lá nas considerações do seu trabalho. O porquê que esse processo, tá, é um processo importante para a instituição, em termos de visibilidade, de melhoria em rankings, de memória institucional do que é produzido, para o pesquisador, ele ter publicizado no repositório a produção dele, sem ele precisar fazer novamente uma submissão. Então, se posicione lá e traga as vantagens de um processo dessa natureza. Que vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas os benefícios eu posso te garantir que são muito maiores do que o trabalho que se tem. Tá? E sempre o início é um desafio, né? Ah, mas é melhor mandar o autor fazer isso, né? Porque diminui o nosso trabalho. Mas o autor não vai fazer, tá? Porque ele mal, né? Ele nem gosta muito de preencher o Lattes, ainda ele tem que preencher o Lattes, relatório anual, fazer mais tal coisa, né? Tem que mandar dados para a plataforma Scopir, ainda ter que colocar no repositório. Tá? Não vai fazer. Então, eu acho que assim, nós temos que ser proativos e dizer, nós temos soluções para isso, e essas soluções vão levar isso, isso, isso. Então, eu gostaria, né, assim, deixo como sugestão que você valorize isso do seu trabalho. Tá? Porque em algum momento eu percebo que o seu grupo focal, ele fica meio... Será que ele percebeu todas as vantagens disso? Né? Não há mal nenhum ele não ter percebido, ok? Mas você, como pesquisador, pode, né, destacar as vantagens de tudo isso, tá? E dizer quais os caminhos. Com relação à política, eu acho importante ter uma política, né, mas, às vezes, eu acho que uma política, ela tem que ser um pouco mais geral, tá? E aí você pode ter, eu não sei, cada instituição tem uma forma, mas no nosso caso a gente chama instruções normativas, né, portarias que vão regulamentando ou dando instruções de como vai ser passo a passo. Então, na política, o que é importante? Saber que existe, né, o repositório vai dar a possibilidade do autoarquivamento ou, né, de um povoamento por autoarquivamento ou por ou de forma semiautomática. Tá? Como vai ser essa forma semiautomática? Eu deixaria num outro documento, porque a política ela é para perdurar muito tempo. Tá? E hoje você está coletando do Web of Science, da Scopus, de não sei aonde, lá. Tá? A gente espera que a partir do ano que vem a gente possa coletar tudo isso do Connect BR, do Connect Brasil. Tá? Que é o grande ambiente de educação, ciência, tecnologia e inovação, né, que está sendo feito pela CAPES, pelo CNPq, pelo IBICT, e nossas instituições terão lá, tá, todas essas coletas que serão feitas. Por exemplo, eles vão pegar da Web of Science, da Scopus, do Lattes, da Cielo, né, do PubMed, eles vão buscar essa produção, os metadados, e colocar lá. Então, talvez a nossa coleta não seja mais buscar em diferentes bases, mas seja a partir do ano que vem ou do outro ano, buscar do Connect. Então, por isso que cuidado na política, né, para você não individualizar essa forma. Só diz assim, existe a possibilidade do autor colocar ou de buscarmos em diferentes fontes publicadoras, em diferentes ambientes que tenha essas representações. Tá? E aí depois, nas instruções normativas ou em portarias, vocês podem dizer, ó, vamos começar por artigo científico, vamos fazer o TCC, que é a demanda de um setor, vamos tal... Isso você deixa para um outro documento. Tá? E também no seu trabalho eu percebi que em algum momento você fala não só da produção científica, mas você fala da produção acadêmica. Tá? E neste momento de pandemia, nós vimos o quão importante é uma produção acadêmica, em especial a produção do material que os nossos docentes estão fazendo, né, para as aulas. Sabe, os vídeos que estão sendo gerados, os materiais educacionais,
né? Então, se o repositório ele vem, digamos, para a produção intelectual, tá? Você vai, a política vai falar, ó, nós vamos ter na produção dos nossos docentes atividades, por exemplo, acadêmicas, científicas, você pode ter alguma coisa artística, pode ter técnica. Ah, então a política vem ampla, e depois você pode dizer, olha, porém nós vamos começar com artigo, e TCC, e isso, e aquilo, e aí vai dando os passos, passo a passo, tá? E, então, acho que é isso que eu queria, né, dizer da nossa experiência e do seu trabalho. Eu vejo, assim, sabe, um trabalho muito importante para a sua instituição, tá? Um trabalho que, com certeza, você adquiriu conhecimento, né, cresceu com ele, tá? É um trabalho que pode ser usado por outras instituições que queiram partir por este caminho. Ah, então, saber como é que ele fez? Ah, também vou fazer por aqui. Tá? E o seu trabalho vai além, né, digamos, do repositório em si, do povoamento, mas você traz, né, a concepção de gestão disso. Então, que política vai ser essa? Como vai ser feito? Até porque o seu mestrado, ele está na área de gestão. Né, ele traz tecnologia, claro, né, mas assim, ele tem, né, o foco principal em gestão, então você traz isso no seu trabalho, e qualquer outra pessoa que queira, né, pensar nesse tipo de processo, vai ter o seu trabalho, pode ter o seu trabalho como referência, de como vou fazer isso. Tá? Então, eu acho que essas seriam as minhas contribuições, né, tem algumas coisinhas, por exemplo, melhorar a figura, né, mexer no objetivo, que eu acho que isso é necessário, tá? Mas fazer a ponte, né, do que é o início, a introdução com as suas considerações. Então, aqui nas considerações, resgata o que você falou que ia fazer aqui e responde tudo aqui, e mostra como é que você fez esse caminho, tá? Então, é como se fosse um passo a passo, ó, usei o método tal, fiz tal coisa, a partir daí eu comecei, por exemplo, a verificar as formas de representação, os metadados, o formato, decidi o que fazer na minha instituição, né, normatizei como é que vai ser feito isso, e aí trabalhos futuros, você pode até trazer um workflow, né, um passo a passo de como fazer tudo isso. Eu acho que são essas, assim, as minhas contribuições, né, são mais reflexões e do que eu pensei em cima do trabalho, da valia desse trabalho, né, e aí eu quero parabenizá-los novamente por esse trabalho desenvolvido, né, deixo aí para os comentários que o Eugênio possa fazer, né, dos meus comentários, e finalizando, eu gostaria que você me dissesse, né, como foi o seu processo de formação no mestrado, porque nós estamos aqui falando da sua dissertação. Sua dissertação é um produto, e nós estamos analisando o produto e tal, mas me fala você, tá, como pós-graduando, como é que você viu esse processo de formação, né, que é um processo muito de ensino no mestrado. Então, o que foi isso para você? O que você pretende fazer a partir deste momento em que você está pondo, digamos, um ponto final no seu mestrado, mais um ponto inicial para o quê? Como é que você vê aí, a partir deste momento, né, essa construção toda de conhecimento e como você depois vai continuar aí a sua carreira, né, a sua vida profissional? Ok, professora. Agradeço os apontamentos, fiz algumas anotações aqui, depois vou coletar o vídeo para anotar bem direitinho os seus apontamentos, e se puder enviar também as informações, eu também agradeço. Com relação aos participantes, eu posso sim entrar em contato com eles. A princípio, eles disseram que poderia sim, não divulgar o nome, mas divulgar o cargo deles, né? E tive o cuidado também nos agradecimentos não pôr o nome deles, né? Agradecer, mas só enquanto a cada cargo, né? Sim, sim, e isso. depois eu vou sentar com o professor e rever o que é que a gente pode alterar e melhorar na questão textual da dissertação. E Eugênio, só acredito... assim, só um comentário,
né, o que eu percebo, assim, as pessoas autorizam, mas pode ser que ao ler alguma coisa, elas se sintam prejudicadas. Então, por isso que eu tenho orientado, assim, tem o consentimento, tem, mas fez o trabalho, passa para a pessoa e fala assim, ó, que esse é meu trabalho, e antes de eu, né, tornar público esse trabalho, eu gostaria que você olhasse todas as citações que eu faço a você, se você concorda com isso, tá? Entendi. E com relação ao decorrer do curso, eu espero ter contribuído para o programa de gestão da informação, o programa, o PPGIC, ter contribuído também para a minha instituição, por meio da minha dissertação, tentar pôr em prática agora isso na minha instituição e, quem sabe, levar essa dissertação também para uma melhoria de um artigo científico, puramente junto com o professor Veipiato. Então, a princípio, tentar finalizar esse processo final da dissertação e levar essa proposta para a instituição para ser posta em prática. Isso. E você está convencido que isso que você fez vai trazer benefício para a instituição, porque você vai ter que convencer as pessoas. Exatamente, professor. Isso, eu acho que é importante isso, sabe? Você convencer e, assim, você sabe, né, gestora, quer saber assim, onde é que minha instituição vai melhorar com isso? Ah, eu vou ter que, por exemplo, contratar estagiário, vou ter que colocar um bibliotecário destinado em tal setor, o povo de TI que tem 500 coisas, parece que só eles têm muita coisa, mas a gente também tem, né? Por que eu tenho que falar para o meu responsável de TI que ele vai parar de desenvolver a coisa X para fazer isso? Porque é isso, não é? Todo mundo trabalha lá X horas por semana, tem muita coisa para fazer. Quando a gente pega mais uma coisa, a gente deixa alguma outra meio de lado. Então, o gestor superior, ele tem que saber exatamente por que ele tem que tirar o rapaz de TI X horas por semana da atividade X para colocar no repositório. Tá? E aí é isso, esse poder que você tem que ter, tá, de argumentação, dizer, olha, vai parar, sei lá, o sisteminha de estágio lá que está sendo desenvolvido, por enquanto vai diminuir sim, né, vai ter um período maior de desenvolvimento, mas, ó, a partir daqui a universidade passa a ter tais visibilidades e tudo mais. Tá? Fora que isso, por exemplo, vocês são universidades federais, tá? O MEC, na avaliação, ele só dá 5 para o setor de biblioteca se todos os TCCs estiverem no repositório. Tá? Então, falar de uma avaliação de curso pelo MEC e que o quesito biblioteca só tira 5 se tiver TCC em repositório, já faz um gestor mover um monte de coisa, tá, para implantar esse sistema. Então, são esses detalhes, sabe? Você tem que ir lá e mostrar. Tá? Porque, às vezes, nós da ciência da informação ficamos, não, mas é importante, mas nós sabemos que é importante, o outro não sabe, porque ele não é da área. Então, você tem que pontualmente falar, ó, é isso, que é 5 na nota da biblioteca, tem que ter TCC lá. Como é que nós vamos fazer o TCC? Né? CAPES, para programa de pós, e vocês têm, estrito senso, tá? A CAPES está pedindo comprovação de tudo. Se você tiver isso no repositório, tá? Fica fácil para o gestor do programa de pós puxar o arquivo ou dar link de onde está a comprovação no repositório da publicação e do material técnico. Então, são esses pontos, tá? Que eu acho importante. Desculpa, Eugênio, é que eu estou tão empolgada com esse tema. Não, obrigado. É isso. Então, assim, agradeço, né, novamente aí essa possibilidade de ler seu trabalho, de refletir em cima dele, né, parabenizo por esse desenvolvimento e desejo sucesso aí na sua carreira, né, e também na implantação dessa proposta. Né? Muito obrigada, Eugênio, obrigada, Fernando, e parabéns. Agradecemos, professor. Silvano, muito obrigado, né, pelas contribuições e também por compartilhar com a gente a experiência, né, toda essa experiência, né, que você tem no trabalho de trabalho, né, na Unesp, com repositório.
E esse ponto que você colocou realmente é extremamente, esse ponto, né, sobre mostrar a importância, é extremamente relevante, porque eu até participei, né, da coleta de dados, da reunião, né, do grupo focal, com o Eugênio e os participantes. E eu realmente falei para ele que ele tinha que vender o peixe, né, mostrar realmente que o quanto é importante para a instituição. E às vezes uma vez só não adianta, tem que ficar ali reforçando o tempo todo. E agora que vai começar o trabalho dele, né, de implantação. E para isso ele vai ter que realmente reforçar constantemente com os gestores, com o técnico, né, a importância de fato. Então, muito obrigado. Acho que depois ele pode assistir e anotar tudo que você falou ali, como manual mesmo, né, de como ele deve agir, né, com as pessoas, os argumentos que ele deve usar. Então, realmente, muito obrigado, viu, por toda essa contribuição. Obrigada. Bom, agora eu convido a professora Nancy Sanches Tarrago para suas contribuições, para sua arguição. Muito obrigada, Fernando, obrigada, Eugênio, é um prazer estar aqui de novo, agora já na finalização do trabalho, um prazer também estar com a professora Silvana, é uma aprendizagem sempre que a gente coincide, né? Gostei muito também de escutar toda essa experiência, porque a verdade é que é assim como a gente aprende, né? Conhecendo o que outros já passaram, o que outros já experimentaram. Eu concordo com muitas dos aspectos que a professora já pontuou. Eu vou trazer algumas outras coisinhas, talvez um pouco mais pontuais em alguns casos, né? Eu também acho que o trabalho é bem útil, né? Tem muita importância para a instituição, e precisamente como o trabalho pode ser uma referência para a instituição e para outras, por isso eu acho que merece que seja observado assim como bem detalhadamente o relato de como foi feita a pesquisa, aperfeiçoar esse relato, porque efetivamente ele pode trazer bastante contribuições. Eu vou ir assim mais ou menos ordenadamente, né? Eu fui olhando as partes, fiz algumas outras anotações que depois eu vou enviar dentro do próprio arquivo, que você pode olhar aí com cuidado. Uma das questões que eu acho que poderia ser melhorado é talvez fazer um relato um pouco mais compacto, né? Tem algumas partes que elas são um pouco redundantes, você volta a falar de algumas coisas que já foram faladas, e eu acho que, inclusive, as subdivisões que você fez dentro desse referencial teórico, elas contribuem a você se repetir em alguns casos, né? Talvez não é necessário que você subdivida tanto, né? Esses 3 capítulos, essas 3 secções. Em lugar de fazer um referencial teórico sobre repositórios institucionais ou gestão de repositórios institucionais, e aí trazer os aspectos sem que eles sejam redundantes, né? Observando cuidadosamente aí para ter uma redação assim um pouco mais fluida, sem repetições. Eu acho que isso aí ganharia. E na parte, essa aí é a parte do referencial teórico, né? A parte dos métodos e onde você começa a apresentar as etapas da pesquisação, que eu concordo com a professora, que está muito bem delineada toda essa parte, mas também aí existe alguma redundância. Tem coisas que você poderia apenas mencionar nos métodos, e essa parte da pesquisação são seus resultados. Então, embora você talvez possa dividir por etapas, tem coisas que você não precisa repetir novamente, do método, do que diz algum autor. Ou seja, eu acho que pode também ser um pouco depurado, né?
compactado para dar também mais fluidez na leitura, sem redundâncias. Eu concordo também com a observação sobre os objetivos. Acho que o objetivo geral poderia ser delineado, como a professora sugeriu. E, inclusive, eu também achei que estava faltando um objetivo específico que se refere precisamente a essa determinação da viabilidade técnica, gerencial, de implementar a coleta automática, porque você faz entrevistas e grupos focais perguntando precisamente sobre isso. É viável? A gente tem as condições? A gente tem os recursos? Os metadados podem ser coletados? Mas isso não está respaldado, isso não está indicado por nenhum objetivo. Nenhum dos objetivos que você colocou aí se refere precisamente a isso. Você fala de identificar fatores, mas não se refere a isso que você está perguntando na entrevista, né? O que você quer saber, eu não vi, pelo menos, não reparei que estivesse identificado aí, explícito, nos objetivos específicos. Então, acho que um objetivo específico deveria suportar isso que você investigou depois nas entrevistas no grupo focal, referido à própria viabilidade de todo esse processo. Uma coisa... Sim, diga. Desculpa te interromper, eu tive uma ideia aqui, ver se isso poderia ser resolvido em relação ao objetivo que você comentou. Se ele colocar, identificar fatores organizacionais e técnicos que influenciam no processo de depósito, você acha que contemplaria alguma coisa? Deixa eu ver como está aqui. Que realmente coloca fatores, mas quais fatores? Sim, né? Porque ele diz identificar fatores que influenciam o processo de depósito. Eu acho que talvez, né? Então, Embora... nesse objetivo para contemplar, né, as entrevistas, as perguntas. Certamente, sim, porque está muito amplo. E, de fato, inclusive, eu queria perguntar para Eugênio, porque isso não vi, como foi que ele determinou aqueles outros fatores, né? Você tem um quadro falando de o marketing, a política, o autoarquivamento, e você até faz algumas afirmações que eu não vi realmente como você chega a elas. Inclusive, você diz que os pesquisadores não conhecem do autoarquivo, mas eu queria saber como você chegou a isso aí, né? Porque não vi nos métodos algo específico para chegar a essas conclusões. Agora que estamos falando desse objetivo de identificar fatores. Professora, eu não entendi bem. Identificar fatores da baixa contribuição no autoarquivamento? Isso, isso. Não, eu coloco algumas citações indicando que a literatura comenta sobre. Mas você tem um quadro na sua etapa exploratória, você tem um quadro que diz, deixa eu chegar exatamente aí, oh meu Deus, o quadro 2, né? Você tem aí na frente? Porque não anotei a página, né? Agora estou aqui tentando encontrar. É página 88. Ah, tá, sim. Com relação à política de informação, né, o autoarquivamento, esse conhecimento do procedimento por parte dos pesquisadores, né?
É porque essa política ainda não foi divulgada na instituição. Veja, Então, com você... isso, os pesquisadores eles não têm um conhecimento ainda da questão do autoarquivamento. Ou seja, você coloca aqui componente e observação, política de informação, autoarquivamento, recursos humanos e marketing. Primeiramente, eu acredito que nos métodos você deveria indicar, né, para esse objetivo, para identificar os fatores que influenciam no processo de povoamento, você vai fazer tal coisa, né? Tal método vai ser utilizado. Revisão de literatura, talvez para identificar fatores que se observam em outros repositórios. Observação do repositório da UFERSA, para ver se existe ou não. Ou seja, porque você coloca essas quatro categorias que não sei, a gente não sabe quando lê por que são essas quatro, por que não são outras, como você determinou que eram esses realmente os fatores que você poderia observar ou não, e faz algumas constatações que também não fica claro de onde saem, né? Ou seja, você está fazendo inferências, ou você está especulando, digamos, de alguma maneira. Porque realmente, até onde eu vejo aqui, você não tem como saber se o arquivamento é desconhecido ou não. Você supõe que ele não é conhecido porque a política não está publicitada, não está aprovada. Mas realmente você não fez essa indagação. Então, eu acho que isso tem que ficar um pouco claro. Até onde são inferências que você está fazendo a partir de um quadro internacional que não necessariamente, ou um quadro em outras instituições que não necessariamente tem por que ser a mesma coisa na sua. Mas isso tem que ficar claro de alguma maneira. Como você escolheu esses quatro fatores, ou por que você escolheu, ou se escolheu esses quatro fatores, dizer, eu vou observar estes quatro fatores que, a partir da literatura consultada, são fatores que têm influência, ou poderiam ter influência, no povoamento do repositório. Na UFERSA, de tal e tal maneira, a gente conseguiu observar se esses fatores influenciam ou não. Mas realmente, para fazer uma constatação, você teria que fazer alguma outra investigação. Né? Não é somente porque você acha que, né? Para você afirmar que há um desconhecimento do processo, você teria que perguntar para eles. Né? Então, eu sugiro esse quadro, primeiramente nos métodos, falar claramente como esses fatores poderiam ser observados, e depois, no momento de apresentar esses resultados, apresentá-los de maneira que não pareçam assim coisas caídas do céu, né? Entende? Porque são afirmações que realmente não têm um respaldo em uma pesquisa que você fez com pesquisadores. Sim, entendi, professora. Tá? Então, não sei se talvez aí poderia, como o Fernando sugere, incluir aí dentro desse objetivo também fatores técnicos, né? E já esses fatores técnicos você se perguntou, né? Através das entrevistas, essa viabilidade técnica de fazer essa coleta automática. Os outros fatores, haveria que ver como que sustentação se dá para esses outros fatores, né? Outro aspecto que eu acho que, bom, que é uma das coisas que, para mim,
eu acho que tem que ficar muito mais claro, e a professora Silvana se referiu a que uma das coisas mais importantes do repositório é precisamente o texto dos artigos, né? Não é apenas um metadado, porque apenas um metadado não seria um repositório, seria uma base de dados bibliográfica. Então, o mais importante do repositório de acesso aberto é precisamente ter acesso aos artigos. E realmente esse detalhe, né, do arquivo, do PDF, ou do HTML, enfim, o acesso é o que menos aparece no seu trabalho. Em algum momento está mencionado o download, mas nem sequer tem um objetivo para dizer o download dos artigos, né? Então, essa é uma coisa que tem que ficar aí super, super clara, muito mais, inclusive no próprio fluxo, né? Em que momento se faz o download dos artigos, o que se vai fazer, esse elemento de verificar as licenças, de ver se realmente o artigo vai ser baixado e o leitor, enfim, o usuário vai ter acesso a esse artigo, ou a gente não vai ter acesso porque está embargado, porque não tem acesso. Esse é um elemento chave que tem que acompanhar também esse plano de povoamento, porque senão a gente está simplesmente povoando com metadados, sem realmente o elemento chave de um repositório de acesso aberto. Então, esse é um aspecto assim que eu chamo a atenção, porque ficou meio que de lado, né? E tem que estar bem evidente desde a introdução, no momento de falar das etapas já onde você está fazendo esse plano, esse mapeamento do fluxo, as próprias considerações finais, né? Esse é o elemento chave aí do que você vai fazer, né? Trazer essa coleta automática de metadados e esse povoamento semiautomático, que é um elemento fundamental e manual, talvez, né? Imagino, vai ser precisamente essa verificação de onde está o artigo, se pode ser acedido, qual é a indicação que a gente vai dar. Por exemplo, eu vejo que no repositório da Unesp, eles têm aí um campo que diz acesso, se acesso restrito, ou, então, nesse caso, quando a gente clica aí, muitas vezes a gente acede ao texto, mas outras vezes vai apenas à página onde pedem um cadastro, uma coisa assim. Então, esse é um elemento que tem que estar aí bem evidente. Foi uma das coisas assim que meio que fiquei, mas então, cadê os artigos? Tá bom? Porque, professora, a gente pensou na pesquisa inicialmente só a questão da coleta dos metadados. A reutilização desses metadados. Mas a gente não pode falar, então, que o método de povoamento do repositório é a coleta de metadados, sem falar do que vai povoar o repositório, né? O que vai povoar o repositório são arquivos. É o que eu acredito, né? Estamos falando, por exemplo, inclusive eu pediria também você revisar em algumas formas em que você fala dos métodos de autoarquivamento e de mediação, porque pareceria que você está todo o tempo desabonando esses métodos, né? Eles não servem, eles são que, inclusive a forma, né? Porque talvez a forma de expressar, não são eles os que causam o fato de o repositório estar vazio, né? O repositório está vazio porque esses métodos têm sido ineficientes, inclusive não por eles mesmos, mas por outros fatores que estão ao redor dessa questão. Por exemplo,
Exatamente, o autoarquivamento, sim, representa um problema, um tempo adicional para o pesquisador, é outra tarefa, mas esse mesmo pesquisador provavelmente está mais desejoso de colocar seu trabalho em ResearchGate, ou em como se chama o outro? Academic.edu. Porque essas outras plataformas têm outras formas de recompensa simbólica, né? Em quanto a ranking, citação, visibilidade de citações, outros tipos de recompensa que talvez um repositório como plataforma não tem conseguido atrair ao pesquisador, porque não oferece esse tipo de recompensa emotiva, né? De engajamento emotivo das redes sociais. Então, não é apenas porque o autoarquivamento implique mais trabalho, é porque existem outros mecanismos aí de recompensa que não são não são completamente atraentes. Então, eu acho que não é apenas dizer, não, isso não sirve, esse mecanismo não sirve porque ele gasta tempo do pesquisador, não sei o quê. A gente está buscando mecanismos complementários. Inclusive, tem um artigo de Kuramoto que ele destaca essa diferença aqui no Brasil, por exemplo, como se escolheu deixar esse depósito mediado com os bibliotecários, a diferença da Europa, por exemplo, instituições europeias que sempre pegaram mais pesado no fato de que fossem os próprios pesquisadores. E aí os repositórios começaram a idear, não, vamos a fazer que depositar nos repositórios seja a maneira em que eles têm para mostrar seus resultados, a maneira que a instituição tem para mostrar sua visibilidade, seu reconhecimento, ou seja, outras estratégias de promoção e de recompensa para os pesquisadores e para as instituições, de maneira a estimular o autoarquivo, através incluso de políticas mandatórias, né, de mandatos, etc. Aqui no Brasil, se pensou de outra maneira. Não, vamos deixar com o bibliotecário, que tem também muitas coisas para fazer. Aí, então, digamos, que não é para demonizar, eu acredito, não é para demonizar nem o autoarquivo, nem o depósito mediado, mas buscar outras alternativas, que efetivamente essa coleta automática com um povoamento semiautomático seria um complemento muito bom para esse povoamento do repositório. Mas o povoamento do repositório, a meu ver, não pode ser apenas de metadados. Então, por isso, eu acho que dentro desse fluxo que você está criando, o que fazer com o arquivo teria que ter um lugar importante aí dentro desse fluxo. Em resumo, dessa conversa aí que fiz, né? Que, por outra parte, eu acho que não é tão complexo, né? No seu caso, que você já tem um fluxo completo, é apenas dar um lugar aí o que você vai fazer com esse arquivo, né? Acho que seria apenas complementar. Deixa eu ver. Eu acho que é assim, grosso modo, algumas. Em essa questão de deixar bem claro o que você fez, eu acho que nos métodos, como eu falei antes, tem algumas questões que você coloca nessas etapas de pesquisação que poderiam ser mencionadas em métodos. Inclusive, esses contatos que você fez, que eu também parabenizo, né? Você não se... você teve um tropeço, né, com essa questão da folha de estilo, e aí você foi a procurar outras alternativas, né? Falar com outras pessoas, com outros bibliotecários, para ver o que fazer, como solucionar. Então, eu parabenizo
por essa proatividade, né, de buscar alternativas de solução, mas eu acredito que essas coisas têm que estar em métodos também. Agora é o momento do relatório, é o momento onde a gente reorganiza coisas que fizeram depois, mas você em método, então, reorganiza. Se fez entrevista, se fez, por exemplo, até observação do repositório para observar a estrutura, os metadados, se fez entrevista, fez grupo focal, mas fez também entrevistas não apenas com essas pessoas do repositório. Você entrevistou bibliotecários da Unesp, bibliotecários, outros profissionais da Unesp que estavam aí dentro do repositório. Essas são parte do método de pesquisação. A pesquisa bibliográfica, naturalmente. Então, é um momento também de reorganizar algumas coisinhas que você menciona como feitas dentro desse processo de pesquisa-ação, mas que são métodos de pesquisa, portanto, tem que ter um lugar nos seus procedimentos metodológicos. Então, é a minha sugestão também, de você olhar com cuidado e coisas que não foram mencionadas como métodos, colocar dentro da secção, dentro do capítulo metodológico. Então, né, só uma coisa, era uma dúvida minha também, até eu falei para ele não colocar por conta disso, que nós submetemos o projeto ao comitê de ética, né? E a gente não tinha previsto esse grupo focal com o pessoal da Unesp, com o pessoal que trabalha com repositório. Então, e aí, colocar ou não colocar, né, se não tinha sido previsto lá atrás? Mas acredito que não tem problema, né? Já. Não sei. Não sei. Assim, eu acho que o máximo que a gente colocar de método, de procedimento dentro do trabalho, tá, isso vai levar à reprodutibilidade desse trabalho em outros lugares. Então, vocês já passaram por isso. Tá? Então, quem vai pegar já vai ver, então, detalhar isso é uma coisa importante. Tá? O que vocês têm o consentimento de todos que participaram do grupo focal. Tem? Tem o consentimento. O que faltou foi a parte mais ligada à Unesp, é isso? Eu faria o seguinte, tá? Eu não sei qual o tempo que vocês têm aí na Federal para a entrega da versão final, mas eu encaminharia uma solicitação ao Comitê de Ética, dizendo qual foi a condução que foi feita na pesquisa e que foi necessário trabalhar com outro conjunto aí de atores, e que vocês fizeram isso, e que vocês gostariam que vocês tenham o termo de consentimento e tudo mais, e que vocês gostariam que eles aprovassem, né, que o comitê aprovasse, tá, incluísse essa parte na autorização. E aí, se você tem um comitê bem rápido, coisa de um mês e pouco, ele autoriza, porque, na verdade, não tem nada que venha prejudicar. Tá? E aí você teria já a aprovação desse outro tipo de grupo também, né? Eu não sei, Fernando, eu acho que é isso, né? Porque também não dá para você falar que o comitê, ou escrever na dissertação que o comitê não viu essa parte. Então manda para o comitê e aguarda um pouco a submissão da versão final do trabalho. O trabalho foi feito. Se o comitê autorizar, faz o que a professora Nancy está falando. Se não autorizar, vai ficar citado. Uhum. Não sei, Sim. É uma sugestão, assim, sabe, que eu vejo. Eu achei interessante. Dá para a gente encaminhar dessa forma. E explica que foi posterior à aprovação do comitê que vocês sentiram essa necessidade. Boa ideia. Nancy, você acha que é um bom caminho esse? Sim, não, eu acho que é isso. Eu concordo também de que se a gente detalhar melhor, aí estaria mais organizado. Mas, por outra parte, essa questão burocrática aí teria que ser assumida dessa maneira, né?
se a gente quiser fazer tudo bem direitinho. Sim. Obrigada, prof. Eu acho que eu estou já finalizando, né? Tem algumas outras sugestões que eu vou passar assim, são sobretudo de revisar, tem alguns errinhos em algumas citações, alguma confusão aí do nome, mas é questão de digitação, né? Revisar talvez algumas questões deixa eu ver, algumas imprecisões conceituais que ainda, mas eu vou deixar o comentário no texto, aí você revisar na parte teórica, algumas imprecisões conceituais que eu reparei, e aí você revisaria. Mas, enfim, acho que é isso fundamentalmente, né? Deixa eu ver aqui. É isso. Parabenizo novamente pelo trabalho e desejo sucesso aí na implantação, no caminho de convencimento dos gestores. E é isso, a gente está aqui à disposição. Eu vou depois enviar o material com as recomendações, as notinhas, tá bom? Obrigada pelo convite novamente. Ok, professora. Nós que agradecemos aí a sua participação e contribuição também. Agradeço também, né? Foram excelentes as contribuições, né, para o fechamento do trabalho. Essa questão do texto, é possível a gente complementar, eu acho que realmente faltou a questão do texto completo, né? Acho que dá para a gente incluir, inclusive no fluxo, né? E também esse detalhamento metodológico, né? Que realmente ficou essa dúvida, né? De inserir ou não, né? Mas a gente vai conversar e realmente a gente vai encontrar o melhor caminho. Bom, gostaria de falar um pouco sobre essa experiência de orientação, né, com do Pacelli. O Pacelli, na realidade, ele entrou, né, no programa, no mestrado, com outro orientador, né. Entretanto, eu tinha interesse no projeto dele, só que foi o ano que eu resolvi pegar a turma inteira para orientar. São 4 da mesma, ou melhor, eram 3 da mesma turma, então eu não podia pegar, né, mais um orientando, mas realmente tinha me interessado pela temática do Pacelli, que na realidade a temática do projeto era o pontapé inicial do repositório, né, não era ainda sobre essa questão do povoamento, da coleta automática. E então, ele ficou 1 ano com outro orientador, né, mas depois a pesquisa dele estava indo para um outro caminho, né, Pacelli? Não me lembro assim exatamente, estava indo para um outro caminho, e aí eu resolvi resgatá-lo aí, né, e a gente começou a trabalhar, então depois de 1 ano, né, que ele tinha ingressado no mestrado. E aí a gente pensou, que caminho seguir em relação ao repositório, porque tinha tanta coisa para ele pesquisar em relação ao repositório, né, e fazer, implementar, né, a gente pensou em política, a gente pensou, enfim, inúmeras coisas, e já tendo conhecimento, né, do que a Unesp desenvolvia já, né, em relação à coleta automática, eu propus isso a ele, né, ele ficou com o olho arregalado, assim, né, porque seria começar realmente a estudar uma coisa bem nova para a gente, né, tanto para mim quanto para ele, né, e decidimos ousar, né, aí ele teve a qualificação, só que depois da qualificação a coisa complicou bastante, né, por conta da pandemia, e também a gente não estava vendo, assim, que as coisas iam de fato funcionar, né, a gente estava com bastante receio, e deu certo, né, no fim das contas, eu achava até que ele ia só conseguir defender o ano que vem, mas ele realmente correu atrás e conseguiu, de alguma maneira, convencer as pessoas que realmente é importante, né, ele buscou isso, né, e conseguiu finalizar o trabalho, né, então realmente fico muito feliz aí por nós termos conseguido, né,
e por você também ter conseguido aí correr atrás e entregar, né, o trabalho com esse resultado. Parabéns, Pacelli. Valeu, professor. Agradeço demais por ter me acolhido e todo o empenho durante esse processo todinho. Na sua participação também no Grupo Focal foi bastante interessante. O pessoal gostou muito. Coisa boa. Bom, vamos passar então para a terceira fase, que é a fase de avaliação, né? Eu criei aqui uma nova reunião, gente, para que vocês não precisem sair, né? Então a gente sai, vou colocar aqui o link no chat, e aí peço, por gentileza, que a professora Silvana e a professora Nancy acessem essa sala, né? Para que a gente possa... Se bem que, pera lá, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Ah, não, é isso mesmo. Deixa eu só entrar. Estou já na porta. Tá bem. Bom, aqui a gente precisa sair, então, né? Depois retornamos.